Recado Podcast Ação Climática Inclusiva. Sejam bem-vindos a mais uma edição de podcast. Hoje vamos falar sobre a poluição ambiental versus ação climática. Sou Rafael Bata, tenho uma camisa azul com pintinhas brancas, calça preta, sapatos pretos, óculos escuros, tenho uma careca, com uma barriguinha assim um pouco avantajada. Tenho aqui o meu convidado, ativista ambiental, Alves Manuel. Seja bem-vindo, Alves. Muito obrigado pelo convite. Como disseste, sou Alves Manuel, sou um ativista ambiental já há um tempo, quase 5 anos. Estou vestido de uma camisa castanha, calça preta, sapatilhas brancas e tenho cabelo. Além disso, sou bonitinho com umas barbas. É claro, então assim estamos a rimar, porque eu também sou bonito. Ok, o que é que nos sugere o tema, não é? A poluição ambiental versus ação climática. Bem, esse tema é bastante interessante, é uma coisa que estamos a viver a cada dia que passa. Fala-se muito da ação climática, fala-se de mudanças climáticas, fala-se também da poluição. Primeiro temos que entender o que é poluição, como é que ela reage. A poluição, segundo a ONU, define como poluição sendo a introdução de substâncias ou até mesmo componentes no meio ambiente que pode alterar o ambiente natural, afetando assim a saúde humana, assim como a biodiversidade e até o próprio ecossistema. Então, dizer que a poluição se manifesta de diversas formas, podemos citar aqui algumas: a poluição ambiental, a poluição do ar, a poluição do solo, a poluição sonora ou até mesmo poluição visual. E nas nossas comunidades, é claro que se deparamos com todos esses tipos de poluição que já não nos dá uma vida tranquila de viver, ou seja, por falta de opções por onde viver, acabamos se adequando àquela realidade no meio da própria poluição. Ok, muito bem. Vamos trazer um bocadinho, falou de muitos pontos ligados à poluição, não é? Mas vamos nos cingir um pouco mais aqui na poluição visual. Quais são as consequências dessa poluição? Bem, primeiro temos que entender que a poluição visual se manifesta de diversas formas. É um dos posts que eu fiz recentemente nas minhas redes sociais, falava mais do post visual que está a abranger nessa campanha eleitoral, isso por causa da distribuição de alguns panfletos de forma desenfreada, praticada por diversos partidos políticos. Sabe-se que estamos no período eleitoral, então, próximo período eleitoral, então essas campanhas trazem consigo vários cartazes que fazem a exposição. Não falo só da campanha eleitoral, mas também falo de algumas formas como algumas empresas que fazem suas campanhas publicitárias através de panfletos que são expostos ao longo das ruas, ao longo das ruas, nas paredes, nos PTs, exatamente, nos postes, nas árvores. E às vezes parece que não há regulamentação por conta disso. Então, vemos que em locais onde não devia-se colocar os mesmos panfletos são colocados, porque o que acontece é que os mesmos panfletos, quando são colocados de forma inapropriada, acabam tapando alguns sinais de perigo, ou até mesmo sinais que servem de orientação. E, consequentemente, isso acaba distraindo seja os condutores, ou seja, o próprio cidadão, o público-alvo também. Falou aqui de uma questão, parece que não está regulado. Tem uma lei que regula exatamente a questão dessas campanhas. Falamos de cartazes que são colados nas paredes, assim como disse o Alves. Existe uma regulamentação, uma lei que regula isto? Bem, até então, ainda não, nas minhas pesquisas, ainda não encontrei as leis que regulamentam acerca desses cartazes,
dos cartazes ou as publicidades foram encontradas ao longo das ruas, das nossas avenidas. Ok, mas qual a consequência disso, né? Olhamos nessa poluição visual, o que é que traz como consequência a nossa cidade e também outras zonas que isto é feito? Bem, primeiro vamos falar da própria estética da cidade. Sim. Primeiro é que o desfreamento da colagem desses mesmos panfletos causa aquilo que é a má estética da cidade. Ou seja, veremos uma cidade que não está tão bela como nós anseiamos que ela seja por causa do espalhamento das mesmas. Segundo, é que nós vamos verificar a distração dos mesmos. Ou seja, a distração do público consoante a sinalização seja de alguns postes ou sinais de perigo ou de orientação. Porque esses mesmos panfletos ou até mesmo essas mesmas campanhas publicitárias podem de alguma forma trazer distração, seja para o cidadão que está a caminhar ou até mesmo alguém que está de carro. Automobilista, né? Exatamente, o próprio automobilista. Então, isso pode causar distração e de alguma forma não haver alguma sinalização. Ou seja, imaginemos numa rua em que tem um sinal na parede, ou seja, um sinal que foi tapado, de que aqui não se desvia, essa rota não é para desviar. Exatamente, sim. Bom, como ativista ambiental tem trazido essas questões no ato do seu trabalho nas zonas em que trabalha como ativista? Bem, atualmente eu trago muito essa questão. Isso porque os mesmos panfletos, após isso, não são removidos. A pessoa fez campanha, a empresa fez campanha, colou aquele seu panfleto e tudo mais. Mas após isso, não retira aqueles seus panfletos, ou seja, tudo mais o que a pessoa colou. E vamos verificar que após isso, os mesmos, digamos que a cola que foi usada para fixar aquele mesmo panfleto não resiste por muito tempo e aquilo acaba perdendo o seu poder de cola e vai criando um acúmulo de lixo ao longo da cidade, ao longo das ruas, ao longo dos nossos bairros. Então, nós já viemos com essa perspectiva de, olha, temos que ter uma consciência ambiental, saber que eu fiz isso e depois tenho que ser eu mesmo responsável a retirar o mesmo lixo que eu provoquei. A princípio são úteis, sim, e são benéficos à sociedade, traz alguma informação, mas eu tenho que ser responsável. Quando é que eu coloquei, qual é o meu público-alvo e quando é que devo retirar e por que eu devo retirar. Se todos estamos cientes dos perigos daquilo que aquilo pode vir a trazer, aí sim estaremos diante de uma sociedade que está ciente daquilo que são os problemas ambientais. Exatamente. Bom, problemas ambientais é o que nos traz exatamente aqui neste podcast e também trazer um pouco das consequências da poluição no seu todo. Falou também aqui a questão da poluição ambiental, né, que vai criar problema de esgotos, né, porque também esses panfletos, cartazes vão trazer algum problema de lixo e também vão desaguar ou vão para os esgotos, né? Onde que devia passar as águas, então estão ali os papéis. Tem trabalhado com pessoas com deficiência no seu processo, né, como ativista ambiental? Até então não temos trabalhado de forma direta, isso porque nós atuamos nas escolas. E as escolas que nós atuamos já têm lá crianças, digamos... Não tem lá crianças com deficiência? Exatamente, são principalmente as escolas primárias, porque é onde nós trabalhamos às vezes com campanhas de plantio de árvores, recolha e seleção do próprio lixo e até mesmo com palestras. Então lá as crianças já vêm sendo consciencializadas acerca da conservação do meio ambiente, já vêm lá elas já serem educadas ambientalmente. E isso por causa do próprio perigo que o lixo traz na nossa sociedade e
e também nas nossas escolas. Agora, dizia que não tem trabalhado com crianças com deficiência nessas escolas? Sim. Tá certo. Bom, seria muito importante também fazerem parte dessas palestras, porque as crianças captam melhor a informação, vão plantar as árvores por aí em diante, e crianças com deficiência também deviam fazer parte dessas palestras, né, nas escolas, porque é muito importante. Agora, olhando a questão do segundo ponto ali, falamos, o nosso tema, né, é a consequência da poluição ambiental e também ação climática. O que é que nos oferece dizer este subtema? Primeiro, antes de tocar no segundo subtema, né, que é a ação climática, temos que entender também muito bem sobre as consequências da poluição. Uma das coisas que eu gostaria de realçar é uma coisa que temos verificado nos nossos bairros. Isso por quê? Muitas das vezes, quando caminhamos, vemos as valas de drenagens cheias de lixo. E está lá um lixo muito bem acumulado. E se formos a notar, quando chega a época chuvosa, o que acontece? Os nossos bairros são inundados. Mas por que nossos bairros são inundados? Aquele percurso da água, aquele percurso de drenagem, que devia ser o próprio percurso da água, já não serve como percurso da água. Por isso que a água acaba saindo do seu percurso normal por causa do acúmulo de lixo, por causa da barreira que encontrou dentro da própria drenagem. Por isso já vemos nossos bairros alagados, já vemos nossos bairros com uma estética não boa por conta das inundações, e também a própria inundação traz consigo alguns perigos, que é algumas doenças que já vêm, que são doenças, nós chamamos de doenças hídricas. Então, tocando já no ponto da ação climática, primeiro temos que saber que a ação climática são mecanismos em que os jovens, ou seja, adultos, ou todos nós, como um só povo, adotamos de forma a reduzir aquilo que são os impactos das mudanças climáticas, ou saber lidar e conviver com aquilo que já foram as consequências das mudanças climáticas. Por isso que hoje vemos muita gente, ou muitos jovens, a falarem muito mais sobre o uso de energias renováveis, como estamos a falar daqui da energia eólica, estamos a falar de energia solar. Então, muitas das vezes, quando nós somos jovens, falamos de energia solar, estamos a falar, isso aí são coisas das pessoas que vivem nas zonas rurais. Na cidade. Ou seja, são coisas de lá, das pessoas que vivem nas zonas rurais, porque lá ainda não são zonas eletrificadas. Não, porque estamos a dizer que energia solar é uma das formas um dos mecanismos da ação climática. Estamos a substituir aquilo que são, por exemplo, energias que podem vir o seu uso pode vir a impactar o meio ambiente. Também estamos a falar da substituição de combustíveis fósseis pelo uso de energias renováveis. Estamos a falar do uso de baterias em carros, ao invés de usar os combustíveis fósseis. Estamos a falar do uso de gás, ao invés do uso dos combustíveis fósseis, porque a queima desses mesmos produz aquilo que são os gases de efeito estufa. Exato. Bom, dentro das atividades que têm desenvolvido nos bairros, né, e outros sítios, nas palestras sobretudo, não é? Costuma trabalhar com as associações de pessoas com deficiência. Falamos concretamente de pessoas com deficiência auditiva, porque aqui a informação é escassa para esta camada social. Então, essa informação que trouxe aqui, nessas palestras, deviam estar pessoas com deficiência. Tem convidado pessoas com deficiência para estar nessas palestras? Isso não tem sido muito abrangente. Isso temos notado também na nossa organização, esse déficit de transmitir a informação para pessoas com, sim, exatamente, necessidades especiais. Então,
há uma necessidade de nós, como organização, trabalharmos nesses mecanismos de forma a sermos mais abrangentes e inclusivos. Exatamente. A nossa missão é que Moçambique seja efetivamente um país inclusivo. Exatamente. Né? Seria muito importante, porque se trabalham nas zonas rurais, aqui nas zonas urbanas, devem trazer a componente inclusão, porque estaremos a falar de questões ambientais, vocês estão a disseminar essas informações nas comunidades, nas zonas rurais, né, ou nas zonas urbanas. Esta camada social, pessoas com deficiência, devem estar lá. Exatamente. E somos um único povo, não há separação, somos todos seres humanos e somos, digamos, todos merecemos as mesmas oportunidades. Muito bem, falou aqui de combustíveis fósseis, não é? É muito importante. Se tornar isto em 500 seria muito importante, não é? E será que é fazível em Moçambique essa questão de mudar esses combustíveis fósseis para combustíveis, como disse, limpas? Energias limpas. Exato. Primeiro temos que adequar Moçambique à sua realidade. Moçambique está num período de descoberta. Isso porque estamos a descobrir novas áreas de exploração de gás ou petróleo bruto, e ter que substituir de forma repentina, aí seria muito complexo para Moçambique, digamos, quase impossível, porque primeiro é que uma das coisas é que a própria economia do país está, digamos, entre aspas, dependente disso. Ou seja, o valor da exportação, o valor que é alocado para a exportação, o seu valor é alocado para o uso do melhoramento da vida dos moçambicanos. Então, ter que se adequar, sair de uma realidade que ainda estamos na área de descoberta e dar um salto alto, seria que meio que uma utopia, porque as mesmas energias limpas também têm seus gastos, tem um processo longo, mas eu acredito que com o passar do tempo, acho que podemos usar o útil ao agradável. Muito bem, nas comunidades, nos bairros, né, tem falado com os chefes de quarteirões de forma que estes reúnem com os seus moradores para dar essas informações, como ativista ambiental, né, falar com eles para a questão do ambiente comece mesmo lá no quarteirão, no bairro, e possa se alastrar, assim que é, para a cidade. Exatamente. Primeiro é que os chefes de quarteirão são os pontos focais. Porque esses são os que mais conseguem transmitir a informação para a comunidade local. Mas tem trabalhado com eles? Sim. Já teve um colega nosso que já teve a oportunidade de trabalhar com os jovens do seu bairro, e primeiro ele teve que conversar com as autoridades locais. Isso porque se formos a trabalhar sem a autoridade local, quase não estaremos a fazer nada. Ou seja, primeiro temos que dar a conhecer, e conscientizar, dar a conhecer a eles sobre a importância do cuidado do meio ambiente, e dar a entender por que nós fazemos isso e por que nós temos que agir nesse bairro. Agimos no tal bairro quando notamos algum tipo de problema. Exato. Exatamente. E porque também é uma vantagem que o chefe do quarteirão conhece os seus moradores, lá estão também pessoas com deficiência, devem estar nesta palestra que os ativistas ambientais como o Álvaro Manuel vai dar esta palestra lá no bairro, lá no quarteirão, e essas pessoas com deficiência estão lá porque o chefe do quarteirão conhece os seus moradores. Exatamente. Então devem fazer parte nesta palestra, nessas palestras neste caso, e para que elas também possam conhecer tudo aquilo que o Álvaro Manuel vai trazer como informação ambiental. Exatamente. É isso mesmo. Então aí estaremos também a falar de inclusão. Certamente. Exatamente. Muito bem. Quando nós olhamos a questão falou aqui também que
é tão difícil para Moçambique adotar essa questão de mudar os combustíveis fósseis, né? Há quem diz que para mudar este cenário todo é muito complicado. Falamos aqui das praias, não é? Quando vão às praias, convidam todas aquelas pessoas que têm estado lá para não deitar fora de qualquer maneira as latas, qualquer coisa que esteja lá, porque seria muito importante trabalhar com essas pessoas nas praias, nas barracas, para que o lixo não possa estar de qualquer maneira. Porque quando vem as chuvas, quando vem essas enchentes, quem sofre é o povo. Exatamente. Nós até já agimos também nas praias e olha que muitas das vezes quando nós agimos nas praias é mais para consciencializar as pessoas, consciencializar sobre o perigo. E uma das coisas que nós notamos é que na cidade de Maputo, ao longo da costa, da praia da Costa do Sol, aquele toda a faixa, nós notamos que em cada faixa da praia há lá seu lixo típico. Há lugares em que o lixo mais típico são as garrafas. Isso estamos a falar das zonas onde há predominância de barracas. Vamos para outras zonas. Há outra zona da praia, uma frente da praia, em que o lixo mais típico é o lixo comum e tem aqueles plastiquinhos de amendoim. Estamos a falar nas terminais de chapa, onde consome-se muitas bolachas, pipocas ou esse tipo de resíduo. Então são os tipos de lixo mais típico em essas frentes de praia. E há outro mais tipo de lixo em que encontra-se. Mas por que nós encontramos isso? É porque ainda que haja contentores de lixo, ou melhor, existem, mas é aquela preguiça das pessoas, às vezes ter que me deslocar daqui para ali é fatigante. Então a pessoa, por não ter noção do perigo em que está, isso pode vir a causar, acaba descartando o mesmo. Porque estamos a dizer que a pessoa descarta aquele mesmo lixo vai no mar e quem consome aquele mesmo lixo é o próprio peixe. E quem consome o peixe somos nós. Certamente. Bom, é uma ideia muito boa dos ambientalistas trabalhar nas praias, mas deviam entrar muito mais para os bairros para sensibilizar as comunidades ou os moradores desses bairros para trazer essa consciência de não sujar a cidade, mas não se esqueçam, incluam pessoas com deficiência. Exatamente. Muito bem, a nossa conversa está muito boa. Últimas considerações, Alves Manuel. Como jeito de consideração, quero primeiro agradecer pelo convite e também dizer que a questão ambiental não é responsabilidade de uma só pessoa, é responsabilidade de todos. Um dos lemas da nossa organização, CHEPEA, é todos nós temos um papel a desempenhar, ou seja, uma mão ajuda a outra e todos juntos podemos construir um mundo mais saudável e limpo para todos. E espero que todos que estejam a escutar, ouvir ou a ver até mesmo esse podcast estejam cientes, estejam ambientalmente consciencializados, porque todos nós temos um papel a desempenhar. E muito obrigado. Todos nós temos um papel a desempenhar. Muito obrigado e eu agradeço pela sua presença aqui no podcast e até a próxima. Muito bem, sou Rafael Bata. Trouxemos hoje o tema consequência da poluição ambiental versus ação climática com o ativista ambiental Alves Manuel. Muito bem, os agradecimentos aqui vão para as associações que têm trabalhado conosco no projeto RECAD. Falamos de FAMOT, ADEMO e ACAMO, não é? E também um obrigado especial para o ZAID, que tem financiado o projeto RECAD e também este podcast. Muito obrigado, até a próxima, até o próximo podcast.
Este podcast é financiado pelo governo americano.